saudamos a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com 482 da nossa harpa cristã, com alegria. Bendito Jesus, nós clamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor. Por teu paracleto nos preside aqui, enche-nos de santo fervor. A grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, pra nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Os pés dos teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar. Da tua humildade, do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e partiste a dizer: tomai o meu corpo e comer. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer. O cálice é nova aliança de amor, no teu sangue, ó meio Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, nesse ato de amor, o teu memorial celebrar. Pra nós ele tem o infinito valor, o valor que jamais vai cessar. Louvemos com 291. A mensagem da cruz.
padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no ar uma parte da glória hei de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Meus prezados irmãos e amigos, a você que está nos acompanhando aí da sua casa, eu saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos esse culto de ceia do Senhor, orando ao Senhor nosso Deus aqui presencialmente. Os irmãos bem sabem que a nossa capacidade presencial está limitada a 25% por questões de lei. Então, assim estamos trabalhando. Louvamos ao Senhor agora, e sem perder um minuto sequer, eu quero já ir direto para a mensagem da Palavra de Deus, desta noite, desse culto de ceia do Senhor. Falarei com esta máscara, porque também temos aqui irmãos presentes, então eu também preciso considerar e respeitar as leis. Eu quero convidar a você que está na sua casa e aos meus prezados irmãos que aqui estão também, a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Eu quero, com a graça de Deus, transmitir esta mensagem baseada nesta 7ª carta à igreja de Laodiceia, mensagem que seguramente o Espírito Santo de Deus, Ele falará aos nossos corações. Esse texto bíblico é bastante conhecido de todos nós, mas eu quero me ater ao versículo de número 19 e versículo de número 20, 19 e 20, que dizem assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém.
apenas esses 2 versículos desta 7ª carta à igreja de Laodiceia. Os irmãos devem saber que essas 7 cartas, escritas às 7 igrejas da Ásia, elas fazem um paralelo com as 7 dispensações que nós conhecemos ao longo do Gênesis ao Apocalipse. As 7 dispensações que nós conhecemos, estabelecidas por Deus. Esta 7ª carta representa exatamente a 7ª dispensação. Mas aqui nós temos que compreender também algumas questões muito importantes. Nós vemos aqui que esta igreja de Laodiceia, o Senhor Deus começa a falar ao anjo da igreja como as cartas anteriores. E ele diz da seguinte forma: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. E aí vem o versículo 19 que nós lemos: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Os irmãos sabem muito bem que quando o Senhor Deus enviou a este mundo o nosso irmão João Batista, os irmãos se lembram muito bem que a mensagem em que João Batista trouxe a todos nós foi uma mensagem de arrependimento. Vocês devem se lembrar, em alto e bom som, ele falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, um homem desconhecido, mas ele recebeu uma missão árdua, porque se existe uma mensagem difícil de entregar, é a mensagem relacionada ao arrependimento. É muito difícil entregar essa mensagem. Mas ele, com alto e bom som, ele traz essa mensagem, vai passando pelas ruas e vai falando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Nós sabemos que o arrependimento, ele é crucial para que haja uma grande mudança da velha para a nova natureza. Sem arrependimento não há mudança de vida, não há. Mas o arrependimento em si só não é suficiente, porque há muitos que se arrependem e daqui a pouco fazem a mesma coisa, ou seja, não se arrependeram. O arrependimento, ele precisa do próximo passo, que é o passo da confissão. Se não houver confissão, o arrependimento, ele tornar-se-á nulo. E depois da confissão, tem um outro passo tão importante quanto, que é o da conversão. Uma vez que esse passo é dado, aí sim, a conversão significa: eu estava em uma via errada, que estava me levando para um destino errado, mas eu vou fazer a conversão com o meu carro, e eu vou pegar agora a estrada certa, porque eu quero chegar ao destino certo. Isso significa conversão. Agora, eu quero trazer hoje, dentro dessa pequena introdução, quero falar sobre aqui as portas da eternidade. Isto mesmo.
mais de uma porta. São várias portas que nós podemos olhar à luz da Bíblia Sagrada, pensando na eternidade. A começar, os irmãos vão compreender facilmente que a eternidade, quer alguém acredite ou deixe de acreditar, ela existe. A eternidade é uma realidade que não tem como se discutir, é claro, para aqueles que creem nela. Agora, existe a eternidade com Deus e existe a eternidade sem Deus. Existe a eternidade no céu, mas também existe a eternidade no inferno. Assim a Bíblia Sagrada nos ensina, e assim nós acreditamos. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender com clareza, qual é a eternidade que nós queremos para a nossa vida? A eternidade com ou sem Deus? E a resposta é muito fácil de dar. Seguramente qualquer pessoa que eu perguntar, quer seja que professe a mesma fé ou não que a nossa, vai dizer, não, eu quero passar a eternidade com Deus, eu quero passar no céu. Mas só que existem alguns critérios para isto acontecer. Não é simplesmente achar, pensar que nós vamos passar a eternidade com Deus e de qualquer forma nós chegaremos lá. Não, não. Aqui essa carta escrita a Laodiceia, Laodiceia era uma cidade, apesar de pequena, mas era uma cidade próspera. Era uma cidade em que o comércio era muito movimentado, e todos que ali moravam tinham os seus negócios e conseguiam sobreviver com qualidade dentro do aspecto financeiro. Mas é interessante notar que a epístola aqui do apóstolo São Paulo, que também é escrito e direcionado a Laodiceia, a epístola aos Colossenses, nós vamos ver que essa carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo São Paulo, ele também começa, em determinado momento, a falar sobre a questão de portas. Ele diz, olha, para a igreja de Laodiceia e para os Colossenses também, perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Essa é a primeira porta que eu quero destacar aqui, porque nós estamos falando sobre as portas para a eternidade. E a primeira porta é que o apóstolo São Paulo escreve aos Colossenses, que nós devemos perseverar em oração, velando em oração com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Para quê? Para que nós tenhamos como falar livremente dos mistérios pelo qual nós também estamos presos, dizia aqui o apóstolo São Paulo. Veja, a porta da palavra. O que é a porta da palavra? Jesus ensinou. Jesus, ele, quando começa o seu ministério terreno, ele também anuncia a sequência da fala de João Batista, que ele veio trazer a nós o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino. E o que é o evangelho? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que significa o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Senão o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é a primeira porta que nós precisamos entender. Porque se nós não acharmos esta porta, nós estaremos num caminho errado. Eu digo nós, porque não só nós que aqui estamos na igreja, os irmãos que estão acompanhando de forma online, mas outros que assistirão também, esta porta do evangelho não significa estar simplesmente em um templo, não é isto. A porta do evangelho, ela precisa se abrir em nossos corações para que o Espírito Santo de Deus, ele encontre lugar em nossos corações para fazer essa limpeza
que resulta no arrependimento, na confissão e posteriormente na conversão. Então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que faz isso. Jesus disse, sem mim, ele dizendo, nada podeis fazer, nada. Mais adiante, Jesus fala sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem nos convence. Nós aqui, humanamente falando, ninguém convence ninguém. Ninguém convence ninguém. Mas é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. Mas como que ele faz essa obra? Ele faz, a começar pelo Evangelho. O poder do Evangelho é algo imensurável. Essa é a primeira porta que nós precisamos entender. Por quê? Se eu não recebo o Evangelho, eu já estou num caminho errado. Como que eu vou querer passar a eternidade com Cristo se eu não aceitei o Evangelho de Cristo? Tão simples quanto. Mas quando João, apóstolo São João, escreve à igreja de Laodiceia, os irmãos viram que mensagem dura que ele entrega ao anjo da igreja. Olha só, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Estava falando com um anjo da igreja, com um pastor da igreja, que minimamente deveria conhecer o Evangelho. Minimamente deveria entender a profundidade e a relevância do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, olha, eu sei, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Você está servindo, diz que está servindo a Cristo, mas as atitudes não condizem com o que você está falando. Tomara que foras frio ou quente. Só que, indo adiante, no versículo de número 20, o Senhor se revela a João com essas palavras: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que é que o Senhor estava se revelando aqui a João na ilha de Patmos? É que essa porta, esta segunda porta que nós estamos falando agora, é a porta do nosso coração. Eis que eu estou à porta. O Senhor, Ele não entra em nossas vidas de forma forçada. Porque se fosse forçado, todos, a humanidade inteira, não precisaria do Evangelho. Mas o Evangelho veio ao mundo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio até nós para fazer uma obra maravilhosa. E agora, João diz, olha, eis que estou à porta e bato. Se, olha a condicional, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Não basta ouvir, precisa abrir a porta. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em nossas casas, quando alguém bate a porta, quer seja, toca a campainha, bate palma, não importa qual a forma, você não abre para qualquer pessoa entrar. Se você não conhecer a pessoa que está batendo, você não vai abrir a porta. Você primeiro vai procurar identificar quem está te chamando. E dependendo de quem for, você atende à distância, ainda mais agora. Mas se for alguém conhecido, você vai lá, abre, convida a pessoa para entrar, e essa pessoa vai ali ter um momento de comunhão com você, seja para qual finalidade for. Da mesma forma, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está batendo a porta do nosso coração, e Ele deseja que nós o identifiquemos. Ele deseja que nós o reconheçamos, que Ele é o nosso Senhor. Quando Ele bate a nossa porta, é porque Ele quer que a gente voluntariamente abra a porta do nosso coração e fala, Senhor, bem-vindo aqui, entra na minha casa. Entra na minha casa, Senhor. O Senhor quer ser bem recebido.
através do Espírito Santo de Deus. E por que a palavra de Deus fala desta forma? Porque o Espírito Santo de Deus não entra em qualquer casa, não entra. Para o Espírito Santo de Deus entrar numa casa, a casa, o coração, precisa estar em ordem. Precisa estar em ordem para receber a presença do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo, ele entra nesta casa, é porque o morador dela escutou a voz dele, gentilmente abriu a porta, convidou-o para entrar, e quando ele entrou, o Senhor disse: eu entrei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. O que isso quer dizer, meus irmãos? É que em meio às lutas pelas quais nós estamos enfrentando, todos nós estamos enfrentando lutas diferentes uma das outras. Um está com problema de enfermidade, outro de desemprego, outro problema na justiça, outro negócio fechou, outro... São tantos os problemas que nós estamos enfrentando. E nós precisamos compreender que nós aceitamos já esse Jesus maravilhoso como nosso Salvador. Nós estamos em um culto de ceia, esse culto é um memorial. Mas não é simplesmente para a gente relembrar ou celebrar a morte de Cristo, como se Ele estivesse lá crucificado. Não. Nós estamos aqui celebrando a morte do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo e está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, todas as vezes, sempre que o Espírito Santo entra em nossa casa, o Espírito Santo intercede com o nosso espírito e leva o nosso pedido ao Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus intercedendo por nós. Vale a pena servir a Jesus, nosso Senhor. Vale a pena, meus irmãos, nós reconhecermos a esse Jesus como único e suficiente Salvador. Mas aqui, o apóstolo São João recebe ainda a revelação seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então veja que a eternidade com Cristo, ela só se dará para quem vencer. Quem vencer? Vencer o quê? Vencer as dificuldades, as lutas, as situações adversas dessa vida, mas sempre sem perder a esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembram do salmista? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes nós nos deparamos nessa situação: de onde me virá o socorro? Quem confia no Senhor, que o Espírito Santo entrou no coração, a porta abriu, ele entrou, está fazendo morada, ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Não vem do homem, não vem da mulher, não vem do Senhor. Ao que vencer? Só que tem uma outra questão que nós precisamos estudar também, que é uma outra porta. Quando o Senhor Jesus ensina os dois caminhos, lá em São Mateus 7, versículos 13 adiante, diz: entrai pela porta estreita. Olha só a porta que o Senhor Jesus apresenta aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha que infelicidade desses muitos. Muitos acabam se perdendo, e entrando pelo caminho e saindo pela porta larga. Esse é um perigo muito grande. Por isso que Jesus já tinha nos advertido: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Meus irmãos, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Quer seja enfermidade, quer seja desemprego, quer seja negócio fechado, quer seja problema na justiça, seja o que for, seja um problema de qual ordem for, a nossa vitória está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Nós precisamos entender. Mas vejam aqui, nós falamos primeiro, a porta da palavra. Porta da palavra, pregação do Evangelho. Segunda porta, estamos falando a porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Estou batendo. Se alguém abrir, eu entrarei. Se não abrir, eu não tenho como entrar. E agora estamos pegando um terceiro exemplo de porta. Jesus está falando que a porta estreita, nós devemos entrar pela porta estreita. Por quê? Porque existe a tal da porta larga. A porta larga significa as facilidades da vida, significa as ofertas da vida desse mundo, significa as ofertas que Satanás ofereceu a Jesus em sua tentação. Vocês se lembram das 3 portas largas que o diabo ofereceu para Jesus? Mas Jesus rebateu as 3 e fechou as 3 portas largas e apresentou para o diabo que o negócio é porta estreita. A porta estreita, ela é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Veja que o inimigo, ele é astuto, ele oferece condições lindas aos nossos olhos, mas nós precisamos aprender a recusar essas ofertas. Quando a gente fala de entrar pela porta estreita, é porque lá no céu, meus irmãos, usando aqui de uma metáfora, e não se entristeçam do uso de metáforas, de parábolas, porque Jesus também apresentou muitas parábolas e muitas metáforas em seu ministério. Tudo que Jesus falava, ele exemplificava. Tudo, absolutamente tudo que Jesus falava, ele trazia para os dias aos quais ele vivia e apresentava aos nossos queridos irmãos que viviam naquela época. Quando a gente fala da porta estreita e da porta larga, nós estamos falando de um contraste muito grande. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele, sem dúvida nenhuma, ele é maravilhoso, nós compreendemos muito bem isso, mas o que eu quero dizer a todos nós nessa noite, é que, quando Jesus nos chamar, todos nós seremos chamados por ele um dia, quer seja cristão ou não, porque a vida está nas mãos de Deus, a vida humana está nas mãos de Deus, de todos, de toda a humanidade. E todos nós, nesta vida humana aqui, nós temos um tempo certo. E um tempo que nós seremos chamados para a eternidade. E quando nós formos chamados para a eternidade, é justamente o que nós temos visto nos dias atuais. Muitas pessoas passando para a eternidade. Muitas pessoas de diferentes nações, diferentes línguas, diferentes credos, passando para a eternidade, por esta e por outras doenças também. Mas a questão é, quando chegar a eternidade, para entrar no céu, usando a figura de linguagem lá, vai ter uma porta estreita, não é qualquer um que vai passar por ela, não. Quando chegar lá, quando Jesus nos chamar para entrar, vai ter uma porta estreita que é como se nós estivéssemos passando por uma grande revista. É como se estivéssemos passando por uma sonda, como se estivéssemos passando por um raio-x. Deixa eu ver o que é que você está trazendo para cá. Porque da mesma forma que nós não colocamos pessoas estranhas dentro da nossa casa, quando Jesus chamar, quando Jesus
disser: olha, o seu tempo aqui acabou. Lembra daquele homem chamado Ezequias? Lembra o que a Bíblia fala dele? Que ele, em determinado momento, ele foi chamado por Isaías, um profeta, que recebeu da parte de Deus uma mensagem dura: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas como ele se arrependeu, como ele entendeu que precisava se humilhar, ele se humilhou, ele buscou a Deus e disse: Senhor, sê servido de te lembrar. Olha a palavra de Ezequias: sê servido de te lembrar que eu andei na tua presença com sinceridade, Senhor. Eu errei sim, eu reconheço o meu erro, mas eu procurei fazer o melhor. Tenha misericórdia de mim. E aí o mesmo Isaías foi usado por Deus, e ele retornou a Ezequias e diz: não, volta para Ezequias e diz que eu acrescentarei 15 anos de sua vida. Isso significa justamente essa analogia aqui. Quando Jesus chama, nós precisamos estar preparados para entrar nas mansões celestiais, porque há uma promessa: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse culto de ceia do Senhor, a mensagem que nós precisamos entender é que nós precisamos nos preparar hoje, nós precisamos estar preparados agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos, mas nós sabemos que Jesus está voltando para buscar a igreja dele, E há uma outra promessa que o Senhor Jesus fez em São Mateus, quando ele diz: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Esta ceia, lembra da última Páscoa que Jesus participou e da primeira ceia do Senhor? Ele disse: digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Beba convosco. Imagine quão glorioso não será, meus irmãos, quando nós chegarmos à eternidade e entrarmos pela porta estreita. E por quê? Qual é a garantia de entrar pela porta estreita quando chegarmos lá? É porque nós recebemos a porta estreita quando aqui. É porque nós recebemos a palavra de Deus aqui na terra. A escolha da eternidade tem que ser feita em vida, eu preciso escolher. Quem está caminhando pelo caminho estreito está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Quem está caminhando pelo caminho estreito não tem tempo de fazer mal ao próximo, não tem. Quem está caminhando pelo caminho estreito não fala mal da vida dos outros, não fala. Quem está caminhando pelo caminho estreito não prejudica o próximo, não prejudica. Quem está caminhando pelo caminho estreito ama a família, porque a família é um projeto de Deus. A minha família, a tua família, Deus fez para estar com Ele por toda a eternidade. Você imagina quando nós chegarmos lá, a portinha estreita, mas o Senhor Jesus fala: bem-vindo, pode entrar, entra aqui. Olha, você não conheceu, mas olha aqui Abraão, olha aqui Isaac, olha aqui Jacó, olha aqui Paulo, olha aqui Timóteo, olha aqui Tiago. Entra, pode entrar. Entra, porque é aqui o teu lugar. Com todas as nossas falhas, mas onde há conversão, o caminho estreito nós estamos seguindo.
não chore mais não. Aqui humanamente nós estamos chorando sim, mas eu quero dizer para você que quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar nossa irmã que partiu, nós vamos encontrar o nosso irmão que partiu antes de nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar. Lá eu verei a face do meu Senhor, eu verei a face. Eu verei como Ele é. Eu não verei um Jesus pintado, não. Eu verei um Jesus real. Ele vai me mostrar, olha aqui as minhas mãos, olha aqui os meus pés. As marcas estão aqui, mas entra no gozo do teu Senhor. Entra e vamos cear. E vai ser por toda a eternidade. Lá não vai ter mais choro, não. Lá não vai ter esta separação que o pecado causou, não. Lá não vai ter mais isso, não. Ainda o apóstolo São João na ilha de Pátimos, ele recebe de Deus ainda uma palavra dura. Olha, você quer andar pelo caminho largo? Ande, pode andar. Mas se você quiser andar pelo estreito, é melhor, ande por ele. Quando ele escreve lá no último capítulo do Apocalipse 22, versículo 11, quem é injusto, faça injustiça ainda, se quiser fazer, faça, não tem problema, pode fazer. Está no caminho largo, o que eu vou fazer? O evangelho já foi pregado. E quem está sujo, suje-se ainda. O que eu vou fazer? É a palavra de Deus falando. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, se prepare mais e mais. E Jesus disse a João de novo, João, escreve aí o que eu vou te dizer. O que é, Senhor? Escreve aí, João. Eis que cedo venho, João, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O que fizerem, João, em vida, é o que nós vamos ver lá na eternidade. Se não fez, se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando, você está no caminho largo. Mas João escreve mais, João. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. E olha aqui, e possam entrar na cidade pelas portas. Lá não tem janela para entrar, viu? Não tem como pular pela janela. Figura de linguagem a gente usa em algumas falas sem problema nenhum. Senhor, abre as comportas do céu. Senhor, abre a janela do céu. Isso é uma forma de linguajar popular, mas no céu, lá não tem janela para pular. Lá não tem viela para entrar, lá não tem atalhos para fazer, não. Só quem estiver no caminho estreito aqui, chegará na porta estreita lá. Para que possa entrar na cidade pelas portas. Mas por quê? O Senhor responde ainda para João. Porque, João, ficarão de fora. Muitos não entrarão nessa porta estreita, João. E quem são esses? Ficarão de fora. Os cães. Aqui não é o animal de estimação, não. Não vou entrar nessa seara porque o tempo não me permite. Os feiticeiros. Os que se prostituem. Os homicidas. Os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Tudo que é desencadeado por isso não tem como entrar pela porta estreita. Mas quem é justo, faça justiça ainda. É importante nós seguirmos pelo caminho estreito. E finalizo essa mensagem. Antes do último louvor, aqui que será gravado,
quero trazer e fazer alusão da visão da escada de Jacó, que vocês devem se lembrar muito bem, quando Isaac manda Jacó a Padã Arã, para ali encontrar a sua esposa prometida por Deus. E Jacó, ele depois de uma longa caminhada, ele chega até Padã Arã, mas ele estava muito cansado, encontra uma pedra, deita-se, faz daquela pedra um travesseiro, e ele começa a ver na sua visão, ele estava num sonho profundo, mas Deus estava falando com ele, e diz que nesse sonho era colocado na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que significa isso? Significa a provisão de Deus. Os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E eis que o Senhor estava em cima dela. Isso também era uma figura de linguagem. O Senhor estava no topo daquela escada da visão de Jacó e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. E ele começa a falar, e fala ainda mais com Jacó. E os 3 últimos versículos eu leio agora. Eis que estou contigo, o Senhor não te desamparou, e te guardarei. O Senhor está te guardando, o Senhor tem te poupado até aqui, porque Ele te ama. E te guardarei por onde quer que fores, onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor contigo estará. E farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Irmã, aquilo que o Senhor Deus falou a você, que vai fazer na tua vida, Ele não ia fazer, Ele vai fazer. Não é a pandemia que vai apagar o que Deus falou para a tua vida. Não é. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir, Ele vai realizar na tua vida. Ele é o teu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele está na nossa dianteira, Ele está na nossa retaguarda. É Ele que nos leva, é Ele que nos caminha. E depois Jacó se acorda daquele sonho, do sono que teve. E ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quantos irmãos esquecem-se que Deus está nesse lugar e não sabe? Quantos irmãos não se esquecem que o Espírito de Deus está dentro do coração dele? E daqui a pouco, não, eu não sabia, mas Ele está, porque Ele quer fazer morada na tua vida. Ele entrou nessa porta e Ele quer cear com você. E o último versículo 17 do capítulo 28 do Gênesis disse: Jacó temeu ao Senhor e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Meus irmãos, essa palavra, que eu fecho a Bíblia agora para a conclusão, eu quero apenas reforçar as portas pelas quais nós precisamos ter cuidado, para que a gente permaneça no caminho estreito. Se nós guardarmos todas essas portas, nós temos garantia, lá de Romanos 8, portanto agora, nenhuma condenação há, para quem está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas para isso, nós precisamos guardar a porta da palavra, nós precisamos preservar esta palavra como nunca, precisamos guardar a porta do nosso coração, para não entrar nesse coração coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque se entristecer, ele bate em retirada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E depois, nós devemos guardar o caminho a qual o Senhor nos colocou, que é o caminho estreito, é o caminho da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem vive na mentira está no caminho largo e não vai encontrar a porta estreita. Mas quem anda na verdade está no caminho estreito
e encontrará a porta estreita. Entre, bem-vindo, pode entrar, vamos cear com o Senhor por toda a eternidade e adorá-lo para todo o sempre. Amém. Vamos ao louvor final desta gravação e depois nós iremos para a celebração da ceia presencial. E depois ainda eu darei alguns avisos. Depois desse louvor, eu darei alguns avisos para os irmãos que estão nos assistindo de forma online em relação aos trabalhos de amanhã. E após esses anúncios, aí eu pedirei para a gente terminar a transmissão online. Vamos ao louvor. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, como lindo esse nome é, oh, como lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, como lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Por maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Graças a Deus, nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a companhia dos irmãos que estão online, os irmãos que estão aqui presentes também. Nós estamos ajustando o som, tanto para a transmissão online, mas também para o bom conforto de todos os irmãos presencialmente. Então, é normal que durante esses pequenos ajustes que nós precisamos fazer, infelizmente dê alguns contratempos, porque não é fácil mexer com um simples computador, às vezes trava, a conexão cai, esbarra-se em um fio, são tantos contratempos que acontecem, e às vezes acontece que não sai como nós gostaríamos, mas a transmissão saiu boa, teve apenas uns 2 pontos de microfonia, mas vamos melhorando aos poucos, sem problema algum, assim é o trabalho. Quero só avisar os irmãos que estão online, principalmente, que não puderam estar com a gente aqui por limitação, que amanhã, pela manhã, das 9 às 11 da manhã, nós teremos aqui um ponto no pavimento inferior da igreja para retirada de kits de ceia. Os irmãos que não puderem estar presencialmente ou, por algum motivo, não se sentirem confortáveis para estar no culto de domingo à noite, então, podem vir retirar aqui a ceia, o kit da ceia do Senhor, normalmente. E no domingo à noite, amanhã à noite, às 17 horas, teremos também um culto presencial, a partir das 17 horas, e também está limitado a 60 pessoas. Temos aí uma lista sendo feita pelo WhatsApp, se porventura você não faz parte da lista do WhatsApp, quando nós divulgarmos o culto de amanhã, basta na mensagem você responder, eu quero estar no culto presencial, que nós consideraremos o teu nome. Então eu quero nesse momento orar, para que a gente possa encerrar esse culto de transmissão online, e assim dar sequência ao servir da ceia presencial. Convido você que está em casa a curvar a sua cabeça, os que estão aqui também curvem a sua cabeça, por favor. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esses minutos que passamos aqui, cultuando a Ti, celebrando o Senhor, a ceia do Senhor, transmitindo a Tua palavra e louvando também ao Teu santo e poderoso nome. Continue, Senhor, nos guardando, nos livrando, Senhor, deste mal. Guarda todas as famílias, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê uma boa noite de descanso aos nossos irmãos, uma noite de paz, e que, se o Senhor permitir, no domingo, amanhã, também os nossos irmãos possam cear, quer seja em suas casas ou no culto das 17 horas. Nós agradecemos a Ti, Senhor, desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, estamos terminando aqui a transmissão online.